Tá, vamos ver agora se deu certo, então. Vamos ver. Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Eu peço desculpa para vocês. Eu caí da live, tá? Eu consegui fazer isso porque vocês sabem que eu sou ninja, né? Vocês sabem que eu consigo ser ninja. Olha, peço desculpa para vocês, tá? Nós tivemos aqui um problema de conexão e aí eles reiniciaram aqui tudo de novo. Eu peço só um minutinho para o pessoal da plataforma poder entrar e vamos ver se eles conseguem ouvir a gente em cópia. Ah, ô Felipe, eu vou te dar esse detalhe daqui a pouco, tá? Aguenta aí. O pessoal da plataforma conseguiu? Já tá aqui de volta? Põe na tela aqui para mim, então, que senão eu consigo acompanhar eles. Felipe, porque eu não sei porque que essa molecada gosta de mim, porque tecnologia eu arrebento em todos os sentidos. Aqui, tô vendo você! Desculpa, tá, gente? Desculpa, Felipe, eu sou maluca, Que entendo isso. muito deles para poder fazer o negócio chegar do outro lado do planeta, entendeu? Que, que bom que tem gente junto. É sempre bom ter gente junto. Não, e no caso aqui, se eu não tenho eles, eu não tenho é nada, hein? Se eu não tenho eles, eu não tenho é nada. Gente, olha, quem está aqui com a gente hoje é o Felipe. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre Great End. Vou pedir para ele explicar novamente esse conceito. Mas vamos começar diferente agora e com o pé direito para não cair mais. Não tem mais nenhum fio perto de mim que eu possa puxar. E eu não posso mostrar porque eles não gostam de aparecer, mas tá tudo aqui à minha volta morrendo de rir, tá, Felipe? É Ah, assim que é? funciona. Bom. Nossa, e é um perigo, porque quando eu começo a dar risada, normalmente eu não paro. Eu aqui também não tenho. Ó, você vai ver aqui essa moleque. Bom, você está próximo da História de Sonhos agora, você vai conhecer os bastidores aqui. Felipe, bem-vindo. Eu peço desculpas, viu? O Que pessoal da isso, tudo plataforma bem. está ficando também. Ó, vamos fazer o seguinte: primeira coisa, Felipe, quem é você? Essa é uma pergunta e tanto. Essa é boa, hein? Essa é uma pergunta muito boa. Eu me vejo como um comunicador com sonhos. Por Oba, já conta disso, gostei. é um comunicador com sonhos. Como eu tenho sonhos, eu preciso então comunicá-los. E é interessante porque os sonhos, uma vez comunicados, eles podem encontrar mais alguém, ou que tem sonho parecido, ou que tem algum sonho que, junto com, acaba se formando algo mais completo. Eu percebi que, enquanto eu vivi, foi a maior parte da minha vida até agora. Vai chegar um momento que eu vou voltar a passar. Mas a maior parte da minha vida, eu passei como um recluso na minha própria mente, porque eu não te contei, Ana, eu era muito envergonhado. Ah, capaz. Muito envergonhado. Pode ver que eu tenho bochechas como a do Kiko. Hã? Olha uma bochecha. Essas bochechas, quando eu ficava envergonhado, ficavam vermelhas. Eu começava a transpirar mais do que porco velho. Eu nunca vi um porco velho, mas deve ser algo terrível. Transpirava feito um porco velho e isso fazia com que eu engolisse tudo que eu sentia, que eu pensava, as minhas ideias, as dúvidas e respostas. Então era muito introspectivo, muito fechado. E é verdade isso, viu? Olha, gente, a gente trouxe o Felipe aqui hoje porque ele tem uma história muito interessante. Pensa num homem envergonhado, como ele está dizendo aí, que se formou em advocacia e teve aí o auge da sua carreira como advogado. Mas que em determinado ponto da sua vida percebeu que a advocacia só foi um trampolim para ele conseguir algumas coisas, mas não era exatamente ali que ele desejava estar. E como a gente costuma contar histórias de pessoas de sucesso, nós chamamos o Felipe para vir aqui hoje contar um pouquinho sobre a história dele e essa profissão tão diferente
que ele, na verdade, não é que é uma profissão tão diferente. É uma profissão que as pessoas dizem ser tão complexa e que ele, de uma forma muito simples, consegue ensinar para a gente. É com isso, com ele, que a gente vai aprender isso. Day Trade. Vocês sabem que isso daí é mexer lá com as bolsas de valores lá. Tá bom. Mas como que é isso no mundo real? Como é que funciona no dia a dia? Vou pedir para ele contar um pouquinho da história deles antes e depois dessa carreira. O que que muda, o que que melhora, o que que flui. É a tal da agenda que eu falo para vocês que tem que ser sua e não do outro. É o empreender do próprio sonho. Porque senão você está extremamente mal pago para empreender os sonhos dos outros. É sobre tudo isso que a gente vai aprender com ele hoje. Felipe, a advocacia chegou na sua vida com que tempo? Eu tinha 16 para 17 anos, andando de carro com meu pai. De repente me veio uma ideia. Me veio uma ideia, fazer direito. Por que que de repente veio uma ideia? Porque até então eu queria ir para o lado da informática. Eu queria ir para o lado dessa galera, gente fina, que está aí perto de você, que manja de tecnologia e gosta dessas coisas. Esses doidos aqui, né? Eu queria ir para esse lado. Eu sempre gostei, apesar de não ter tanta afinidade, nem tanta proximidade, era algo que eu gostava. A parte de futuro sempre me chamou a atenção. Andando de carro com meu pai, de repente, me veio a ideia de fazer direito. Falei para meu pai, ele olhou estranho para mim, porque ele nunca havia falado nada sobre fazer direito. Por fim, lá estava eu prestando vestibular para direito. É uma incógnita, porque, afinal de contas, eu era muito envergonhado. Já imaginou um advogado calado? Não se Como trata é que era? não se trata de um advogado mudo. Porque se eu fosse um advogado mudo, eu desenvolveria formas de me comunicar. Só que eu era calado. Então, nenhuma forma de comunicar, sinais, nada, sinal de fumaça, não tinha nada que pudesse fazer. E eu me vi falando, em algum momento eu pensei, por que que eu fui fazer isso? E em alguns momentos, se eu falar para vocês que eu não pensei em desistir, porque são 5 anos, eu vou estar mentindo. Eu pensei sim em desistir, só que, aí tem o só que eu ficava pensando assim, o que é que vão pensar de mim se eu desistir agora? Ah, o outro. O que é que vão pensar de mim? Hoje, quando eu olho para trás, eu daria muitos conselhos para aquele Felipe. Mas, na verdade, eu não tenho como fazer isso, né? Eu não tenho como dar conselhos para outro Felipe. Então, eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu passo com as pessoas, com os meus alunos. Porque pode ser que sirva para alguém e evite passar os miseráveis transtornos que eu passei. Desculpa, fiquei nervoso. Mas fica mesmo, fica mesmo. Eu ficava indignado, eu precisei. Acabou sendo positivo pelo lado que eu precisei falar. Tá. Claro, era uma camisa Tem que molhada. quebrar isso. Era uma camisa molhada a cada audiência. Eu sabia que até a audiência eu transpirava inteiro. Tamanho era o meu nervosismo. E aí eu precisei lidar com o cliente, precisava lidar com o juiz, com o promotor, com outro advogado. E tudo isso dependia de relacionamento. E relacionamento não era meu forte. Porque sem brincadeira, você vai achar engraçado. Eu sentava no fundão. Sabe o fundão? Sei, eu também gosto de sentar lá até hoje. Eu sentava lá no fundão. E no fundão acontecia aquele movimento muito doido. Tinha borracha que passava para cá, uma outra coisa para lá, um falatório. Eu quieto, eu ficava no fundão e quieto. Ah, não, eu era bagunceira. Muito quieto. Era tão terrível que quando alguém no meio da sala estava falando demais, estava bagunçando lá o negócio todo, a professora falava assim, ó, vai lá do lado dele, já que ele não fala mesmo. Eu ficava assustado, Eu eu comecei a sorri perceber que porque eu do virei meu uma lado pena. ninguém podia contar. Imagina, eu virei pena. O seu castigo é ficar do lado dele. Olha que coisa. Porque eu não falava. Quando que rompe esse paradigma na sua vida? Quando que quebra isso? Que eu comecei a me posicionar,
a falar com firmeza, com tranquilidade e me sentindo bem falando, foi depois eu comecei a trabalhar na reestruturação mental. Aí eu percebi que fluiu, porque eu comecei a me posicionar na vida de uma forma geral. Eu comecei a falar a minha opinião, o que eu estava sentindo. A coisa mais fácil para mim é dizer sim para o outro, mesmo que significasse um não muito sério para mim. Para você. Primeiro, Isso é grave, né? primeiro, sabe aquela história do pacotinho salgadinho? Vai abrir, vai dar. Menino, primeiro outro. Oferece pro seu coleguinha. O coleguinha comia o salgadinho inteiro, miserável, esfomeado. Comia tudo salgadinho, não sobrava nada para mim. Ô Felipe, mas daí você se forma em advocacia, vai enfrentar os seus clientes, vai defender os seus clientes, enfrentar um tribunal, um júri, um promotor, e precisou de ajuda. Você fez o quê? Você fez um curso para poder melhorar a oratória? Como é que foi isso? Eu fiz programação mental, eu fiz PNL, Ótimo, programação, ótimo. e é um É o processo de caminho. autoconhecimento e reprogramação mental. Aí eu comecei a descobrir um Felipe diferente. Não é que ele começou a ser formado, ele já estava aqui, eu só não conseguia colocar ele para fora. E isso me... Ah, agora eu vou dizer uma coisa. Foi muito bom. E foi muito ruim. Bom por quê? Bom porque eu percebi que eu tinha força, que eu tinha um determinado poder quando eu falava, que eu podia me expressar e que eu tinha alguma inteligência. Até porque eu duvidava do que se aquilo que eu tinha serviria para alguém. Porque como eu falava assim, ó, para dentro, não me expressando direito, só com meias palavras, eu achava que ninguém teria dar valor àquilo que eu tinha de conhecimento. E Então, quem tem que dar valor primeiro era você. quando eu percebi, Ruim, ruim por quê? ruim porque as pessoas estavam acostumadas com o Felipe calado. E tiveram que engolir você dessa nova versão. Como que o Felipe não está aceitando? Ele já aceitava antes. Como que você pensa isso e nunca me falou? Eu cheguei a ouvir assim, eu achei que você não tivesse problema, Ah, porque você nunca reclamou de nada. Eu não reclamava de nada fora, mas por dentro estava uma guerra, estava um movimento, estava uma agitação, estava terrível. E isso não saía, porque eu precisava ser perfeito. Olha que inferno. e aí você descobriu que dentro do que as pessoas podem imaginar que é perfeição, não cabia mais para você. E dentro das suas imperfeições, você era a sua melhor versão e não sabia. Eu descobri que a minha grande força estava onde eu era mais vulnerável. Era onde eu era mais fraco, é onde eu menos sabia, é onde eu tinha mais espaço para errar. É ali que estava o meu melhor. E eu deixei isso passar anos. Olha bem, gente, como são as coisas. Semana passada eu estava falando com o Thiago Afonso ele me disse que ele não tinha próximo a ele, a família dele, inclusive, não era uma cultura de uma família de vencedores, assim. Pessoas que empreendiam as próprias vontades, que buscavam realizar os próprios desejos, que viviam medianamente. Ele até usou a palavra medíocre, mas isso não é um palavrão, viu, gente? Nem um xingamento, né? Quer dizer que você está ali entre a média do que todo mundo espera de você. E como ele queria fazer diferente, ele era o malucão da família. Nesse ponto, você teve apoio ou você começou a ser o malucão que você nunca tinha sido? Sabe que teve 50%. Para algumas decisões que eu comecei a tomar, eu tinha total apoio. Legal. Para outras decisões, eu tive muita resistência. E foi aí que a sua carreira de advocacia deslanchou e você se tornou um advogado de sucesso? Eu cheguei às portas do auge da carreira, que foi a sociedade, o escritório, nesse momento em que eu estava confuso procurando uma saída. Porque a confusão dentro de mim chegou a um ponto tão grande que eu dizia que eu tinha barulho na minha cabeça.
Os pensamentos passavam como foguete, eu não conseguia entender, eu não conseguia me entender mais. Parece que no momento em que eu tinha alcançado o topo da montanha, alguém falou assim para mim, por que você está aqui em cima? Você subiu aqui para quê, menino? Para ver o quê? Porque você vai subir lá no Monte Everest, todos aqueles quilômetros para cima, chega lá, volta que paisagem linda, tem aquele monte de nuvem, né, cobrindo. É lindo mesmo daqui, mas com o avião eu também consigo ver. E dá para descer muito mais rápido, né? Então, eu comecei a me perguntar por que que eu estou aqui. Quando eu cheguei no topo, eu perguntei por que que eu estou aqui. Nessa fase, foi o momento em que eu comecei a descobrir a reprogramação mental. E aí, lá dentro do escritório, comecei a mudar o nível. Muito mais rápido do que antes. Então, eu fazia evolução anteriormente? Fazia, engatinhando. Quando eu aprendi a reprogramar a mente, eu comecei a fazer isso de uma forma mais rápida. A PNL tem esse poder, né, Felipe? É impressionante o quanto que essa ferramenta da neurociência pode ampliar a nossa vida em todos os sentidos, não é em um, é em todos os sentidos. Eu falei muito com a Carol aqui sobre PNL há um tempo atrás. Eu gosto muito desse assunto, eu pratico algumas técnicas com eles e eles nem percebem que é PNL, depois que eu faço, que eu mostro para eles o que eu estou fazendo. E aí que eles se tocam, que eles podem aprender mais rápido até do que a própria literatura explica, porque na literatura parece meio complexo mesmo. É na prática que a gente percebe que não, que a reprogramação mental ela pode ser feita tão facilmente se você for disciplinado, né? Então, precisa dessa disciplina. Chegou no topo da montanha, o que que você tinha nesse momento? Estabilidade em quê? O que que era bom? O que era o que alcançou o que você queria? Olha, por ter sido introspectivo muito tempo, eu acabei aprendendo a estudar. Tá. Então, eu tinha habilidade para estudar. Nessa época, eu prestava concurso público para magistratura. A cada concurso, eu ia melhorando, porque a capacidade de me concentrar eu acabei desenvolvendo. Por quê? Como eu não falava, eu tinha que aprender alguma coisa. Então, eu acabei indo para o outro lado. Eu era fraco na comunicação e era forte em estudar. Então, acabei desenvolvendo muito bem isso. Então, para estudar processo, estudar os livros, fazer as provas, isso era muito bom. E essa parte ia aparecendo. O que não aparecia tanto era a capacidade de relacionamento e comunicação. E aí eu fui percebendo, hoje eu vejo, que o que move o mundo e que o que nos torna mais relevantes, além do conhecimento, é a capacidade de comunicação e relacionamento. Às vezes alguém Eu não tem tanto costumo, conhecimento, mas ela tem como se comunicar de forma efetiva e se relaciona com pessoas que têm o conhecimento. eu costumo dizer para eles que quando a gente tem uma gama de relacionamento muito positiva, você não precisa nem ter o dinheiro especificamente, porque as pessoas à sua volta vão credibilizando aquilo que você vai fazendo, que você vai falando. Com História de Sonhos foi assim, Felipe. A gente, quando os alunos começaram a credibilizar o que eu fazia, as escolas abriram as portas. Porque não bastava eu falar, né? E como que eu vou metrificar o História de Sonhos, criar métricas? Não existe, dentro do História de Sonhos não avalio ninguém por métrica, ninguém tem 10 ou 5, não. Todos somos capazes de empreender os nossos sonhos. Mas precisamos ativar isso na gente. Não sou eu que faço isso neles, é eles que se ativam. Eu só sou o meio condutor. E a partir do momento que você tem uma gama de network, você consegue empreender esse sonho e criar condições para que o financeiro aconteça, inclusive. É verdade. E é legal, por quê? Nesse nível, eu acredito muito que nós vibramos frequências que comunicam. Né? Vibramos frequências que comunicam. Quando a gente sai de uma frequência mais baixa, que são as frequências que já são geradas por reclamação, sabe? As pessoas que só reclamam, elas conseguem atrair para si oportunidades que vão fazê-las reclamar um pouco mais. À medida com que a gente está em uma frequência de contribuir com o crescimento do próximo,
isso vai se expandindo de uma forma que oportunidades de expansão chegam até nós. Eu acho O muito Luiz legal você Gustavo, falar que você é uma condutora, né? É uma condutora. Eu vou me atrever a sugerir um autoexame a respeito do seguinte: talvez, além de uma condutora, você também seja uma instigadora. Talvez. ah, Porque é nessa você sabe, provocação de vamos é lá, isso que eu ia te falar. é? É isso que eu ia te falar. Porque, assim, para conduzi-los, eu tenho que instigá-los, não adianta. É estimular eles o tempo inteiro. E eu só consigo fazer isso da forma mais difícil, que é fazendo perguntas. Nós somos preguiçosos nesse ponto, Felipe. A É. gente não gosta de fazer pergunta, mas por que que eu estou fazendo isso? O que que eu ganho se eu fizer isso? Quem que eu ajudo, quem que eu prejudico? Por que que eu estou criando esse passo? Por que que eu não fiz diferente? Será que tem uma alternativa? Eles não pensam duas, três soluções para o mesmo problema. E aí a minha função aqui é essa, é criar essa confusão para que eles possam pensar mais sobre eles mesmos, mais sobre empreender os sonhos deles. Luiz Guilherme está perguntando aqui na plataforma assim, Felipe, hoje você tem uma carreira diferente. Por que parou com o direito? Eu não entendi o quanto que o direito era pesado para você, Nossa, que legal essa pergunta. Quero agradecer. É Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme, Luiz do Guilherme, curso essa Comunicação. pergunta é fenomenal porque ela se conecta exatamente com o que a Ana acabou de falar. É a pergunta. A pergunta mais poderosa que as respostas, eu acredito que são as perguntas. E eu agradeço muito a Deus a cada pessoa que me faz pergunta. Por quê? Eu estava na advocacia, eu tinha alcançado o máximo que poderia acontecer na carreira de advocacia, que é estar na sociedade de um grande escritório. Quando eu cheguei lá, eu me incomodava, eu não entendia por quê. Foi então que nasceu a pergunta. Por que infernos eu tô aqui? Eita, tudo lá. Por quê? E aí eu fui pensar, bom, eu tô aqui, as respostas primeiras são lindas, né? São aquelas da superfície, né? Aquelas da superfície. Rasa demais. Maravilhosas. Falam tudo e explicam nada. Aí eu tô aqui porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Eu quero estar aqui porque eu acredito no direito e na justiça. Hã. Essa é a resposta superficial. Quando eu fui ver, o que eu estava querendo? Reconhecimento, primeira coisa. Eu vou ser muito. Ó, Eu estava atrás de aí começou reconhecimento. a mergulhar. E isso aqui dói. Até quando eu lembro, dói. Parece que tinha alguém me dando uma pancada. Pá! Vai pra lona, Felipe. Felipe tá lá. Abriu a contagem. Vamos massacrar ele agora. E foi reconhecimento. Eu queria reconhecimento. Como um menino tímido ficava escondido, o adulto queria reconhecimento. E como direito, gente, terno, gravata, onde eu andava era doutor. Olha, doutor! Qualquer lugar. Eu fiz o teste uma vez, eu fui à agência bancária, essas roupas que eu gosto de usar hoje em dia. Fui tratado de um jeito. Quando eu fui disfarçar de advogado, me trataram de outro. Me trataram de outro. E aí eu comecei a me incomodar com essas coisas. Então, eu queria um reconhecimento. Para mim, era bonito falar assim, nossa, eu tô tão atarefado, eu tive que trabalhar o final de semana. Era Ah, bonito mostrar que eu era ocupado. Olha que inferno, fala a verdade. oh, meu Deus. Eu costumo falar para eles assim: cada profissão tem o seu valor. A gente não consegue ficar nesse mundo que é tão conectado sem a outra profissão. Mas a gente não pode escolher uma profissão para ter ou um reconhecimento ou um título se a gente não está prazerando naquilo, não está sentindo esse prazer também. Não é para calar a boca de ninguém que a gente se forma, é para construir a nossa vida. Né? A gente escolhe uma profissão para continuar a construção da nossa vida, para agregar valores na vida do outro, para aprender com o outro também. E não para tentar menosprezar ou diminuir a outra pessoa por um título X, Y, Z. Eu tive aqui comigo a Giane, e foi muito lindo a minha conversa com ela. E eu gosto, quando eu estou falando com ela, eu gosto de contar o que aconteceu com os outros, Felipe.
E ela me disse assim, Ana, eu quando me formei em fisioterapia, eu não sabia que eu iria virar doutora. O fisioterapeuta, Voltou. doutor, o fisioterapia, e ela me contando que quando ela se formou em fisioterapia, ela não sabia que ela ia poder usar o título de doutora. O fisioterapeuta pode usar esse título. Tanto que ela fez a faculdade porque ela gostava da profissão. E, de repente, ela se formou, foi pegar a habilitação, alguém entregou para ela, parabéns, doutora. E aí que ela se deu conta de que ela também era doutora, mas não foi por esse motivo que ela se formou, né? E ela trabalha até hoje nesse segmento da fisioterapia, tem uma academia de pilates fantástica, ele trabalha com reabilitação de pessoas e não faz uso do título doutora. Pode? Pode. Mas não é ali que está o diferencial dela, a potência dela. Não é assim. Com você, então, você está me dizendo que você precisava desse auto-reconhecimento. Que as pessoas. Auto não, né? Que as pessoas te reconhecessem. Eu precisava desse reconhecimento, só que eu não assumia, porque eu não sabia. Era um dos reais motivos que me levaram para o direito, mas eu não sabia. Eu fui descobrir isso a partir de um processo de autoconhecimento. Aí eu fui descobrir meus motivos, meus porquês. Quando eu comecei a passar nesse processo, eu percebi que quanto mais alto eu subia na carreira, menos eu tinha do que realmente me importava. Só que eu não sabia que era o que realmente me importava. Por exemplo, passar tempo com a família. Mínimo. Mínimo. Fazer viagem. Eu fui casado por 8 anos, não fiz uma viagem. Oh, meu Deus. Nenhuma viagem. Tempo de qualidade com a minha filha. Eu tenho uma filha do primeiro casamento. Tempo de qualidade. Gente, eu dormia sentado. Eu dormia sentado. É uma das lembranças mais tristes que eu tenho. Porque eu chegava cansado em casa e ela queria brincar. Papai, papai, papai. Queria brincar comigo. Eu me sentava a brincar com ela. Quando eu dormia, duas coisas aconteciam. Ou ela me chamava, papai, brinca comigo, porque eu tinha dormido sentado. Ou então, quando eu acordava, ela tinha saído, porque eu dormi. Imagina para ela me esperou o dia inteiro e quando eu chego eu não estou nem 5% lá. É uma das lembranças mais tristes que eu tenho. E um dos motivos pelos quais eu deixei a advocacia, porque a forma como eu lidei com a advocacia foi destrutiva. A forma como eu lidei. Eu imagino que devam ter pessoas na área do direito, advogados, promotores, juízes, procuradores, delegados, que devem lidar muito bem com isso. Eu não soube lidar. Eu não soube lidar. E eu percebi mais uma coisa, o meu motivo. Eu queria ajudar as pessoas e a forma como o direito me proporcionava esse ajudar não era a forma como eu queria, só que eu só soube isso 10 anos depois. Gente, eu caminhei 10 anos. 10 anos até descobrir. Por que você não veio para cá, para História de Sonhos? No instantinho a gente te colocava no eixo. Ninguém me contou antes. 10 anos trilhando um caminho que não me deu o que eu queria. Sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu queria. Aí é que tá. Eu não sabia o que eu queria. Essa é toda a diferença, né? Quando a gente não sabe, tem uma frase, eu não me lembro agora de quem é, que é assim, quando você não sabe o caminho, qualquer caminho basta. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho basta. A gente só descobre muitas coisas na hora que a gente está passando, Felipe. Não, a gente não pode ter essa cobrança de querer ter esse saber antecipado. A experiência, ela faz toda a diferença. Só que a experiência também pode ser aprendida por observação. Quando a gente olha o que está acontecendo com o outro. Hoje, ouvir você falar, contar um pouco da sua história, vai abrir horizonte para alguns. Eu tenho, sei lá, quantos advogados aqui, ou potenciais advogados dentro das tradições. E eu digo para ele assim, você está disponível para ler livros? Eu não quero ser advogado. Primeira coisa que eu pergunto, você gosta de ler? Não, então aprenda, filho, porque senão você vai ser um péssimo advogado.
Você entende que você gosta de sinônimos, antônimos lá no português? Não, Ana, não gosto, mas deveria, porque o advogado precisa usar as palavras. E a melhor coisa que ele precisa para argumentação é saber sinônimo e antônimo. Filho, você gosta de falar em público? Não, não gosto. Então você vai ter que ser um advogado tributário. Mesmo assim, você vai precisar defender seu cliente. Eu dou essas informações para eles, eles falam, Ana, você está arrebentando com o meu sonho. Eu não estou arrebentando com o seu sonho, estou clarificando para você o que você está escolhendo. Eu quero ser advogado. Quantos ramos, né, segmentos tem a advocacia? Não é só o civil, não é só o direito, não é só o penal, não é só o tributário, tem vários. Você pode ser advogado da sua própria vida, inclusive, quando você só entende os seus direitos de cidadão. Verdade? Quando você põe em prática todos os seus direitos. Quando você exige que seus direitos sejam cumpridos, mas quando você também respeita o direito dos outros. Enfim, você se tornou advogado, chegou a um sucesso, começou a fazer os porquês. Porque estou aqui, o que está acontecendo, esse dinheiro que eu ganhei valeu a pena, mas olha aqui o que eu ferrei, olha aqui o que eu lasquei para chegar nisso daqui. Porque não dá para dizer que é uma carreira que financeiramente é uma carreira que não promove a pessoa. Sim, promove. O advogado ele tem um retorno financeiro, sim, não é a curto prazo, normalmente é a médio e longo prazo. Porque se ele é contratado de uma empresa, ele vai ter o salário mensal, lá, o comissionamento mensal. Mas normalmente, quando advoga em causa própria, ele tem que esperar a ação ser concluída, é o tal do trânsito julgado, se eu não estou enganada, para depois ele poder receber por aquilo. E, às vezes, ficou 20 anos na justiça para ser resolvido, né? Então, não é uma carreira que no começo se ganha, mas quando você vai construindo ela, você faz poupanças para o futuro, né? Eu falo que o advogado é o cara que entende da poupança para o futuro. Ele aceita uma ação agora sabendo que lá na frente ele vai ganhar por aquilo. Mas não era o suficiente para você. Aí você teve aí um amigo que fez o divisor de águas na sua vida. Conta isso para ele, Felipe. Fico pensando, né? Por que é que nós estamos aonde estamos? O pessoal que está participando aqui hoje, dentro de mim é uma torcida, é uma oração. Quem sabe uma pergunta que qualquer um de nós aqui façamos hoje, seja a pergunta que alguém leve para o seu interior e explode, ecloda lá dentro e traga a luz, né? Porque um amigo meu, de repente, falou assim, sentar na cadeira, como todos os dias eu fazia, e falou, cara, um dia eu vou voltar a fazer uns investimentos na Bolsa. Eu falei, olha, você já fez investimento na Bolsa? Já. Falei, cara, tenho uma vontade de aprender, não sei porque tem alguma coisa lá que me chama muita atenção. Só que eu vou esperar ter um pouco mais de dinheiro para poder ir. Aí ele olhou para mim, a cara de gozador que ele tem, e falou assim, com muita elegância, ô, seu bocó, seu bocó, você não precisa ter muito dinheiro para começar. Eu fui afetado pelo bocó, eu fui afetado, só que o que ele falou na sequência foi tão melhor que eu deixei passar. E como assim, cara? Com quanto que é preciso para começar? Em 2016, quando eu comecei, o mínimo para começar era R$ 90. E hoje? Hoje tem até menos. Hoje tem, dependendo da corretora, com R$ 13 já começa a investir. Ah, Eu aconselho colocar 100, tá? Eu aconselho colocar 100 porque 13 é muito pouquinho para a variação do preço. Mas R$ 100 já dá para começar. Já dá para começar tranquilamente. E é muito legal. e você ficou curioso e resolveu fazer o que com essa informação, hein, seu Bocó? Me explica. O Bocó teve que se virar, porque eu não conseguia tempo de falar com ele para ele me ensinar alguma coisa. Eu estava tão doido, eu queria falar, Bill, quando você for fazer, cara, você me fala, eu quero ver você fazendo. Ô, Bill, quando você for fazer, até que um dia ele me mostrou. Eu olhei aquele negócio e falei, que diabos é isso? Porque eram uns desenhos que se alternavam, cima, baixo, e ele falando, eu não entendia nada, porque parecia que ele tinha vindo de outro mundo. Ele falando as coisas para mim. Claro, eu estava acostumado com o direito, não estava acostumado com o mercado financeiro.
E aquilo me instigou, quer dizer, era algo que no começo para mim era muito difícil. Eu tinha que entrar em um novo mundo. Só que o tamanho da minha vontade era tão grande que eu nem me importei com isso. Eu não me importei que eu tenho que começar do zero. Você já tinha decidido, e a decisão move qualquer negócio, né? É aquela decisão interna oculta que está movimentando, a gente nem sabe que ela está lá. É verdade. É muito verdadeiro isso. A decisão já está tomada. E foi isso. Seu primeiro investimento, como é que foi? Você fez Jesus. e ganhou, fez e perdeu, lucrou quantos milhões de por cento? Ó, eu estava em... Eu fiquei 3 meses estudando assim. Eu ia procurando as coisas. Só que elas não faziam sentido, porque ninguém explicava um passo a passo. Porque o passo a passo estava preso em algum lugar, fechadinho, embalado com um preço. E naquele momento eu estava com muitos compromissos e eu não entendia a importância de investir em um conhecimento de uma área diferente do direito. Os investimentos que eu fazia em educação era do direito, do direito, do direito. Eu não entendia o valor que era investir em algo fora do direito. Então, fui cavocando. Puxa, eu gastei um tempão. 3 meses para achar que eu sabia o que eu estava fazendo. Para achar. E sabia? Então, depois eu descobri no meio do caminho que não sabia tudo. Cheguei, cheguei lá, um dia, 11 horas da manhã. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi no período de julho, agosto. 11 da manhã. Todo mundo saiu da sala. Falei, bom, é agora. Abri a plataforma, preparei e falei, bom, pelo que eu estou entendendo aqui e que eu estudei, o preço vai cair, e se ele vai cair, e é uma coisa legal que eu descobri, que dá para ganhar dinheiro quando desvaloriza, é possível ganhar dinheiro, vai cair, eu vou vender esse ativo. E vendi. E aí ele começou a andar muito rápido, porque eu tinha R$ 90. 90. R$ 90, ele já tinha andado um terço, eu tinha valorizado 30% em segundos. 30% em segundos. E eu vi aquilo, comecei a ficar empolgado, daqui a pouco ele voltou, ele foi contra. Ele foi contra, e quando ele foi contra, eu senti a sovaquinha escorrendo. Eu estava de terno, aquela coisa toda, suando, e ficando vermelho, igual um menino ficava vermelho. A minha vista ficou branca, eu começava a latejar assim, e eu estava R$ 7 negativo, o meu investimento. Eu já comecei a ver minha filha morando debaixo da ponte, já comecei a ver essas coisas todas acontecendo. Gente, era R$ 7 negativo. Eu transpirava. Você começou com 90 e caiu para 83. 83, só que não tinha encerrado ainda. De repente... Mas isso foi o suficiente para te dar desespero. Me deu. A situação não estava resolvida. Eu não tinha tomado um prejuízo. Estava acontecendo. Daqui a pouco o preço vira a meu favor e eu fecho lá com uns 15%. Na primeira operação, 15%. 15% é fantástico. Porque a gente pensar, a renda fixa hoje, poupança, tesouro direto, eles estão dando 2,75 ao ano. Fiz 15% em uma única operação. Quer dizer, eu fiz aí uma média de uns 5 anos, 6 anos, 7 anos. Com um único clique. Mas eu descobri muitas coisas. Eu descobri que o dinheiro importava para mim. Eu achava que não. Puxa, R$ 7 negativo. Aí eu fui... Lembra das perguntas? Lembra das perguntas? É. Eu falei, será que a pergunta... Aí eu fiz a pergunta, é o dinheiro? Aí eu descobri que não era o dinheiro. Era o medo de errar. Eu tinha medo de errar. Como a cabeça da gente é, né? E isso vem da onde? Sua criação, convivência com a família, das cobranças que você tinha lá atrás. Eu sinto, é engraçado, porque eu sinto, não significa que aconteceu. É a forma como a minha mente traduziu e trouxe para mim, que havia uma expectativa muito grande sobre mim. Eu era o primogênito de um lado da família, o primogênito de todos os netos. Era o exemplo. Os professores elogiavam muito a minha postura, mesmo calado, porque eu era um anjo, né?
Ai, seu filho é um anjo, ele não fala nada. E aquilo reforçava de ser o melhor, de suprir as expectativas. Então, eu internalizei uma verdade. O Felipe não pode errar. Quando eu vi R$ 7 negativo, não era um R$ 7 negativo, era o Felipe errando. É por isso que eu demorava tanto para fazer as coisas. É por isso que eu demorava tanto para tomar decisões. Porque e se eu tomar a decisão errada? Esse perfeccionismo me destruiu. Aquele dia que eu dei um clique, eu não sabia, mas eu estava dando um pequeno passo para o Felipe. Mas um grande passo para a minha história. Foi um clique que eu não estava preparado. Gente, eu não sabia fechar. Eu não sabia sair. Eu Do não sabia aplicativo. sair. Eu sei sair de qualquer aplicativo. Só hoje aqui saí 2 vezes com você. Chamasse eu, Felipe. Gente, eu não sabia sair. Eu tive que chamar alguém da corretora. Eu falei, me ajuda a sair. Ele falou, o senhor está vendido. Eu falei, eu estou vendido mesmo, não sei o que eu estou fazendo. Ele falou, não, o senhor vendeu o ativo. Eu falei, como é que eu faço para encerrar? Eu quero encerrar, porque o dinheiro ficava variando. E ele falou, é só fazer operação contrária. Eu falei, filho, eu não sei qual é a operação contrária. Que apagou tudo da minha mente que eu tinha estudado, tudo. Ele falou, o Não senhor está conseguia falar vendido. isso aí. Não sabia. O senhor está vendido. Compra. No que ele falou, eu só apertei o botão que estava escrito assim, compra, compra. Apertei o botão e fechei. Mas eu não sabia. Agora, foi importante esse passo para mim, porque normalmente eu pensava muito para poder tomar as decisões e tornar uma ideia um fazer. Como eu demorava. Exatamente. E nesse mercado que você estava começando a descobrir e empreender, você precisava pensar e tomar decisões mais rápidas. Então, você quebrou outra crença e outra limitação aí. Foi. E aí eu comecei a perceber que eu ia ter... Como eu havia me apaixonado por aquilo, eu havia me apaixonado. Porque o que eu encontrei lá? Nesse momento, em 2016, eu encontrei a possibilidade de ser dono da minha agenda, que eu não era. A minha agenda pertencia ao escritório. Primeiro o escritório, depois o pessoal. Se eu fizesse as operações do mercado financeiro e conseguisse construir um patrimônio para viver, se não totalmente, mas em grande parte do mercado financeiro, eu poderia ser o dono da minha agenda. Eu queria estar em outro lugar naquele momento, não queria estar lá advogando. Eu queria estar num outro lugar. Não faço. Você descobriu que você podia ser dono da sua própria vida. Foi. Finalmente. E eu descobri algo muito importante aí, Ana. Muito importante. Eu descobri que se eu quisesse ser dono da minha agenda, eu precisaria aceitar uma realidade. Que segurança é um conceito que me venderam. Porque na vida, de verdade, eu preciso tomar o risco. Aí, Elisandra, ó, a conversa de ontem que eu e você tivemos, ó, olha o Felipe respondendo a mesma coisa que eu te disse. Porque tudo vende para a gente um conceito de segurança, né? Você tem que ser trabalhador em CLT, porque a CLT te dá direitos trabalhistas. E se você estudar um pouquinho mais de história, você vai perceber que a CLT, embora o Getúlio Vargas tenha congratulado a gente com isso, foi criado numa convenção de proprietários. Foi um jeito que eles encontraram de se proteger dos empregados. Mas, enfim, vamos lá. Isso é história, você tem que aprender história. Para você ter estabilidade, você tem que casar. Para você ter estabilidade, você tem que ter família. Para você ter estabilidade, você tem que ter 8 horas diárias de trabalho. Tem que ganhar X por mês. Tem uma música do Renato Russo que eu amo, de paixão, Legião Urbana, que fala assim, ter filhos na escola, férias na Europa, cidadão modelo. E não é. Estabilidade não tem nada a ver com isso. O que é estabilidade para você? A estabilidade, para mim, é um conceito que anda de mãos dadas com o medo. É um casal. A estabilidade e o medo, eles formam um casal. Porque os dois juntos aterrorizam boa parte das pessoas.
e eles têm o poder de conseguir inibir que diversos talentos e ideias brilhantes venham à tona. Eu imagino que já era para que a humanidade estivesse muito mais avançada. Se as pessoas que têm ideias brilhantes não estivessem esperando a estabilidade por conta do medo. Eu fui Exatamente. percebendo que as pessoas que contribuem para a história da humanidade, que não deixam um patrimônio, uma herança, estão mais preocupadas em construir legados, Sim. em facilitar a vida da próxima geração. O que eu posso fazer hoje para facilitar a vida da próxima geração? Eu fico imaginando, ouvindo você falar aí, eu queria muito ter conhecido o irmão do Walt Disney, porque o irmão do Walt Disney era a pessoa que assessorava ele, na fase que ele já tinha chegado a empreender pelos desenhos, já tinha criado o Mickey Mouse, já tinha ganhado fortuna, ele chama o irmão para cuidar da parte financeira, né? E a mente do Walt Disney funcionava como? Então ele fez um desenho que foi o Mickey Mouse, virou um sucesso, e aí ele virou para o irmão, vem administrar meu dinheiro, mas ele teve uma segunda ideia, ele teve um segundo desenho para fazer. E para fazer esse segundo desenho, ele faliu. E com esse segundo desenho, ele prosperou de novo. E aí ele virou para o irmão dele enlouquecendo, né? Você faliu, você vai falir, vai ficar sem. E aí ele falou assim, agora é o terceiro. O irmão dele, meu Deus, vai falir de novo. E realmente ele faliu. E assim foi todo o processo criativo que ele teve. Para você ter uma ideia, a primeira Disney, o primeiro parque da Disney, ele comprou num pântano. Que quem constrói alguma coisa sobre o pântano? Só o Walt Disney, né? E é aquele império. E é É. aquele império. Mas o irmão deve ter infartado várias vezes nesse processo, com certeza. Porque o irmão era o foco da estabilidade. E o Walt Disney queria simplesmente criar, impactar, proporcionar o bem, né? Eu fico imaginando as pessoas que venceram, elas não venceram preocupadas exatamente se elas estavam seguras do que elas estavam fazendo, se elas tinham uma estrutura de estabilidade por trás. O que fez elas vencedoras? Foi exatamente empreender. O empreender é totalmente diferente de estabilidade. A pessoa que decide empreender, ela não está atrás de estabilidade, porque ela vai ter altos e baixos nesse processo. É diferente do empresário. O empresário ele vai montar a empresa dele, ele não está empreendendo, ele está construindo um passo a passo sólido para fazer a empresa dele. Agora, o empreendedor não. As ideias vão nascendo no percurso. Ele vai descobrindo soluções no percurso. Ele vai errando no percurso, descobrindo que ele não pode fazer, mas é tudo no percurso. E daí saem os grandes gênios, as pessoas que fazem diferença. E são pessoas extremamente comuns que se tornaram extraordinárias a seu tempo, né? Essa semana eu, eu dei uma aula para eles contando um pouquinho da história da Marie Curie, e aí falando para eles, eu falei, gente, ela praticamente se matou em troca de provar a teoria da radioatividade. Só que, no entanto, o que ela fez salva hoje os pacientes de câncer. Salva hoje você se você quebrar o seu dedo, porque ninguém superou a técnica dela, que já tem 70 anos, Olha isso. ninguém superou, né? Que já tem 70 anos, sobre a técnica da radioatividade, do raio-x, o aparelho que a gente acha que é bobagem. Né? Vou fazer um raio-x ali e já volto. Tá bom, mas para fazer esse raio-x ali e já voltar, ela dedicou 47 anos da vida dela e morreu em função desse sonho. Só que deixou um legado além dela. Ganhar 2 prêmios Nobel, sendo mulher, sendo a primeira mulher na Sorbonne, não é para qualquer um. Hoje nós vamos lá, eu estava conversando isso com a Leila, Leila, vamos fazer um curso na Sorbonne. A Leila, mas mais um? Eu peguei e falei, mas eu não fiz ainda, vai fazer, vamos fazer de companhia comigo. Então tá bom. Mas isso não é novidade mais no planeta. Já fizeram, ela fez, ela abriu esse caminho para mim, para a Leila, para tantos outros. Você chega no mundo financeiro, descobre que em um dia, em um clique, às vezes numa fração de segundos, você pode ter um faturamento muito diferente do que é na vida do CLT, na vida da dona de casa, do trabalhador comum. E aí você resolve empreender nisso. Só que tem uma coisa na sua história que me chama a atenção, Felipe.
Você não empreende isso para que as pessoas façam fortunas mirabolantes, não. Você empreende isso de uma forma que as pessoas que tenham acesso a essa informação sejam pessoas comuns. Você ensina para pessoas comuns. Até bem pouco tempo atrás, você me contou isso à tarde, inclusive, a bolsa não, a bolsa era para poucos. Pensava-se que investir na bolsa era para poucos. Precisou a própria bolsa quase fechar para poder entender que podia abrir essa gama para nós, pessoas comuns. Conta isso para eles, Felipe. Foi interessante. Uma das formas de se manter poder e monopólio é colocar um limitador financeiro. É uma das formas. Eu coloco um produto ou um serviço num determinado patamar, eu vou limitar as pessoas que vão ter acesso a ele. Isso não é feito de forma descabida, né? É claro, existem os custos de uma operação, Eu vou usar o exemplo dos parques da Disney. Para manter um parque daquele é necessário muito investimento. Os ingressos, eles não custam a mesma coisa que é o cinema, que é uma outra estrutura. Né? Então, a estrutura da Bolsa de Valores é uma mega estrutura tecnológica, mas é algo fenomenal. Era custoso e também era algo difícil de ser acessado. Então, em 2008, aconteceu o problema do subprime nos Estados Unidos. O mercado imobiliário lá parecia sólido, ruiu, e com ele a Bolsa. Isso afetou imediatamente o Brasil, as ações despencaram, fora outras crises que nós fomos tendo ao longo do caminho. A partir de 2008, precisou-se trazer o dinheiro de volta. Mas as empresas estavam reticentes, os institucionais estavam reticentes de trazer dinheiro. Então, vamos pegar o dinheiro que está por aqui. Propuseram, então, uma democratização. Antes de 2008, para operar um dos ativos que eu opero hoje, que é fazer operação financeira, quero dizer, né? Não sou médico, não. Mas a operação financeira, era 17 mil reais o mínimo. 17 mil reais o mínimo. Hoje, por 13 reais, você consegue fazer a mesma operação. E é engraçado, porque hoje tem muito mais tecnologia do que naquela época. Caramba, que diferença, né? Lembra, nos filmes mostra muito isso, né? Os filmes da década de 90, o pessoal com um telefone gigantesco gritando e quase brigando com papel na mão. Não existe mais isso. Não existe. Não é louco pra gente. Só um computador. É tudo gente normal, então, é isso? Você quer me convencer? Bom, eu não sei se eu sou classificado como normal. Não sei. Tenho minhas dúvidas, de vez em quando meu filho fala assim, você é doidinho. Mas assim, hoje quando uma pessoa ela quer entender um pouco mais sobre esse mundo, qual é o melhor caminho? Procurar quem já sabe, vai direto para uma corretora, faz cursos. Qual é o caminho? Não vamos encurtar para ninguém, mas vamos mostrar para eles as direções. Se eu quero entender como a bolsa funciona, se eu quero aprender. Além de você, porque você já deixou disponível a sua ferramenta do Instagram, para que os alunos do História de Sonhos possam ir lá te perturbar e fazer as perguntas que gerarem curiosidade. Alguns aqui estão perguntando se o seu perfil vai ficar aberto. Eu estou dizendo para eles que vai. A gente já combinou isso à tarde. Pode ir lá criticar a vida do Felipe sem problema. Mas qual é o melhor caminho, Felipe? Tem dois caminhos. Um caminho que eu fiz e um outro caminho que eu criei. E aí eu vou especificar. O caminho que eu fiz, eu fui sozinho. É possível? Nossa, e como que é possível? Eu aprendi muito. Só que eu levei um tempo gigantesco para começar a ter retorno. Por quê? Eu tinha que testar. Eu tinha que fazer os testes, então eu usava dinheiro meu para fazer isso. Então era teste. Era lucro, era prejuízo, era dinheiro meu. Eu ia ter que ir testando isso. Até que eu encontrei um jeito de fazer que era simplificado. E por ser simplificado, eu reduzi o tempo de aprendizagem. É muito legal. Por quê? Eu fico feliz de ter feito o que eu fiz. Eu percebi que é um caminho muito rápido. Hoje, em 21 dias, a pessoa já pode começar a fazer o clique dela. O investimento. Em 21 dias. 21 dias? 21 dias.
A 98% dos meus alunos, hoje eu tenho 500, deve ter chegado a 520 no final de semana agora, 520 alunos, que eu ensino desde 2018. 98% nunca teve perto da Bolsa de Valores. Nenhum deles. Então, a partir dos 21 dias, a pessoa já está na Bolsa de Valores para lucrar. Ela aprende também como se proteger. Por quê? Porque tem um método, tem um passo a passo. Com um passo a passo, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Agora, é possível ir sozinho? É possível. E é possível seguir um caminho de atração. Agora eu fiquei curiosa. No mínimo, R$ 13, mas o aconselhado é 100. Para começar Se com eu 100. treino por 21 dias, se eu aprendo por 21 dias, se eu tenho a disponibilidade de me dedicar 21 dias, eu aprendo a me proteger. Tá, eu tenho R$ 100, eu invisto na bolsa. Qual é o mínimo de ganho? A pessoa que vai determinar quanto vai buscar de ganho em cada operação. Então, qual que é o nosso comparativo, né? É como empreender. Quanto mais energia, e dinheiro também é energia. Então, quanto mais dinheiro eu coloco, mais dinheiro eu tenho possibilidade de fazer de retorno. No mundo dos investimentos, tem que fazer um comparativo. Eu gosto de comparar com a renda fixa. Não porque sejam a mesma coisa. Não são. Eu não tenho como comparar a poupança com a bolsa de valores. A poupança é Não. renda fixa. Tem fundo garantidor de crédito, tem um monte de proteção lá. Na bolsa de valores, ela é mais semelhante a empreender do que a poupança. A poupança é empreender. A poupança é como se fosse o CLT. É como se fosse o funcionário público estatutário. Tem um monte de garantias. Certo? Agora, a velocidade é menor na renda fixa do que na renda variável, onde está a bolsa de valores. É uma opção. Entendi. Eu quero a segurança, eu vou andar mais devagar. Quanto? 0,25%. Que é o que está dando hoje a renda fixa por mês. Ou eu posso assumir os riscos como gestão de segurança. Como é que eu faço isso? Como eu contei para você, na segunda-feira eu fiz um clique retornou 87%. Sim. Eu tinha um risco? Tinha, um risco calculado. Se eu perdesse aquele dinheiro, não ia afetar minha vida, eu ia sair desesperado pela rua. Era um dinheiro destinado ao risco. Era um dinheiro de desapego. Só que ele variou 87%. Se eu tivesse deixado a mesma quantia na renda fixa, ia variar 0,25% depois de 30 dias. A Gabriela fez uma pergunta, eu achei super interessante, é simplesinha, mas faz todo sentido. Diz assim, não é sorte. Não, não é sorte, é risco calculado. É isso que ele está tentando explicar para a gente. Trabalhar na Bolsa de Valores, aplicar o seu dinheiro em ações, é risco calculado. Mas não pode ser com o seu dinheiro de todo dia. Você tem que separar ali uma quantia que você, se perder, não vai ter problema nenhum com aquilo. É assim que funciona, não é, Felipe? É dessa forma. Porque qual que é a diferença da sorte e do investimento? É legal, porque não é muito fácil de entender. Eu fiz um vídeo no YouTube explicando assim, o título do vídeo é esse aqui. Bolsa de Valores é esporte sério. E lá dentro eu vou falar a diferença de jogo, de azar e esporte. Esporte tem regras definidas, ele tem equilíbrio para que haja disputa. Eu posso escolher qual modalidade esportiva eu vou praticar. Quem não gosta muito de variação de preço, pode ir para a Bolsa de Valores e comprar um fundo imobiliário, ou pode comprar ações. Eu tenho umas ações compradas lá. Elas se movimentam bem devagar. Agora, eu adoro velocidade, então eu prefiro operar o mini índice futuro, o mini DOC, que é mais velocidade. Beleza, tá certo, Felipe. Como é que você faz agora? Agora eu vou estudar o preço e vou ver em qual parte de negociação do preço eu tenho a maior probabilidade de ganhar. Então eu trabalho mais com probabilidade. Gabriel está falando assim, então preciso entender de matemática, de preferência matemática financeira. O Gabriel pensava igualzinho você, até hoje de tarde.
É, e Não, né? não, o Gabriel, eu sou, cara, totalmente humanas. Totalmente. Os números, eu faço meus cálculos financeiros tudo na calculadora. Tem uma que eu amo, é que chama Calculadora do Cidadão, é um app. Calculadora do Cidadão, você vai lá e coloca, se eu colocar R$ 1.000 na poupança por 60 meses, 5 anos, vezes 0,25, ele dá o número para mim. Eu nem preciso queimar a minha cabeça, entendeu? Porque matemática não é a minha área. O que eu gosto é de humanas. Lá do outro lado, os grandes investidores que movimentam o preço são pessoas que também não sabem nada sobre o preço. Eles fazem estudos para entender aonde fica caro, aonde fica barato. Já que eu tenho pessoas do outro lado, já imaginou se eu descubro como entender o comportamento e ir junto? Nossa, é tudo, né? É maravilhoso. Esses dias mesmo, uns investidores que me acompanham, eu dei umas informações, eu passo um estudo para eles, né, pela manhã. O mínimo de investimento, o mínimo, retornaria R$ 340 pelo mínimo. Colocando um mínimo de dinheiro, retornaria R$ 340 só em um dia. Só em um dia. Assim, são números que eu não estava acostumado. Eu não estava. Qual que era o meu. Como eu estava numa área pelo motivo errado, eu estava numa área pelo motivo errado. Então, me ralava todo para conseguir o resultado no final do mês. Porque eu estava na área errada, entendeu? O motivo meu estava errado. No mercado financeiro, como eu estou lá pelo motivo certo, eu faço bem menos esforço. Mas não é porque é o mercado financeiro. É porque eu estou com motivação adequada. Exatamente. Você encontrou aonde realizar o que você quer de forma apaixonada. E tem uma coisa que você me contou que eu quero que você compartilhe com eles, se você quiser, lógico, dessa questão de lá com 12 anos você fez um trato com você mesmo. Você lembra que você me contou uma coisa nesse sentido? Você pode compartilhar isso para ele? Posso, gente, eu sou apaixonado por música. Adoro música. Meu pai está aqui na live, esse Estevão Gonçalves Garcia é meu pai. Ele me acompanha Opa, assim. É meu pai. E eu sou apaixonado por música. Eu fui, aos 9 anos, eu me retirei da escola de música. Aos 9 anos, porque eu ia bem na prática, só que de teoria eu não ia bem. Eu não gostava de teoria. por quê? Não gostava de teoria. Tirei 3 numa prova e eu decidi, com 9 anos, que eu não voltaria mais lá. Falei para meus pais, eu não volto mais lá. E me tornei um analfabeto musical. Eu toco, mas eu nem sei o que eu estou tocando. Se eu colocar uma partitura na minha frente, eu não faço a mínima ideia, que são aquele monte de bolinha lá. Eu não consigo, eu sou analfabeto musical. Mas eu queria ver pessoas tocando e queria que alguém me explicasse como é que eu fazia aquilo que ele fazia tão bem, que era tocar de uma forma harmoniosa e linda. Aí eu chegava para perguntar, gente, eles fugiam de mim, me davam um corte na conversa, me deixava falando sozinho. E eu achei péssimo. Com 12 anos, eu assumi um compromisso comigo. Eu falei, quando um dia eu tiver alguma coisa de valor, que alguém acha que é valoroso, e queira saber, eu vou me colocar à disposição para poder explicar. Porque eu senti muita falta de não ter alguém que tivesse paciência de me explicar. Então eu fiz esse compromisso comigo. Quer entender mais a respeito de algum assunto que eu saiba e que tenha valor para a pessoa que está perguntando, eu fico à disposição para poder responder. Porque como eu me sentia mal, valorizando o que a outra pessoa está fazendo, ela menosprezando as minhas dúvidas, que talvez para ela fosse tão simples e para mim eram tão grandes que me impediam de avançar. Esse compromisso que eu fiz. E, gente, olha como que a vida pode dar uma volta gigantesca, mas ela te leva para o caminho certo. Bom seria se a gente conseguisse chegar nesse caminho sem pegar atalho nenhum, mas perdendo o menor tempo possível. Que a gente realmente, desde muito jovens como vocês, começassem a empreender os próprios sonhos. Vocês sabem, eu vim me descobrir professora aos 28, depois de uma carreira quieta.
né? Eu fiz lá bem sucedido. Sim, mas não era onde estava a minha paixão. Então, quando a gente investe primeiro na gente, todo o restante se organiza para que a gente possa ser feliz com aquilo. É isso que a gente queria contar para vocês hoje, com a história e com a vinda do Felipe aqui. Um beijo para a Dona Edna. A Dona Edna também está aí, já acabei Já de ler ela. falou. É. Lá na plataforma, agora a gente está com 1, 2, 3, 7, 1.237 alunos. E para vocês, essa minha conversa com o Felipe é matéria dessa semana. Quando a gente vai para a mentoria na sexta, é sobre a história do Felipe que a gente vai falar. Dá para passar lá na plataforma do YouTube, onde ele está com o canal dele, dá para passar no Instagram dele, dá para reassistir essa live, porque eu vou deixar salva até a nossa conversa de sexta. Como que a gente não vai aprender com esse homem aqui, com a história que ele está contando para a gente, né? A sua satisfação hoje está em ter a sua agenda na sua mão. Que preço tem isso? Meu Deus do céu. Sabe o que eu gosto hoje, Ana? E nisso eu me realizo. Nisso eu me realizo. Eu levantei, eu gosto de levantar cedo. Me parece que o dia rende. Eu levanto cedo, vou fazendo as minhas coisas, já começo a conversar com as pessoas, que hoje eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não fico mais no claustro do medo, da rejeição. Hoje eu falo com as pessoas. Faço meus estudos do mercado, mando para os meus alunos, mando para os traders que me acompanham. Depois, no momento que minha esposa acorda, meu filho acorda, quer tomar um café, eu posso ir. Eu posso tomar um café, eu posso deixar o que eu estou fazendo, eu posso ir tomar um café. Outro dia, no meio da tarde, minha esposa terminou um atendimento dela, ela falou, você não toma um café comigo? Aí eu aproveitei, né? Falei assim, claro, amor, eu vou com você. Eu tenho essa disponibilidade, eu tenho essa flexibilidade, sabe? Sabe como que eu chamo isso? As pequenas belezas da vida. E As como? pequenas belezas da vida. E eu não Porque te vi antes. Pois não? é nelas que a gente se encontra, é nelas que a gente se realiza, né? É com É, elas que a gente ganha. é o que tem valor. Antes, antes e agora. O que vale a pena? Nossa. Ó, ter tomado decisões disruptivas foram importantes. Ter tomado decisões disruptivas, porque eu não mudei de carreira quando eu estava na pior. Eu mudei de carreira quando eu estava no topo. Então, qual o preço que eu aceitei? Eu aceitei sair daqui, do topo da escada, e ir lá no começo de uma outra. E esse caminho aqui, se eu penso nele, talvez. Será? Porque, olha só, se eu falo advogado, todo mundo sabe, reconhece, dá um valor, tem status. Você é trader. Você é o quê? É o quê? Você fala o quê? Treta! Você faz treta, meu filho? Você participa de alguma gangue? O que você faz? A pessoa não sabe nem o que é. Então, eu saí de uma profissão com reconhecimento, é só falar o que faz, para uma outra, as pessoas mal sabem pronunciar o nome. Mal sabem. O que eu percebo é uma frase que eu Eu carrego. mesmo, eu mesmo fiquei 4 ou 5 dias fuçando muito para entender. Quando o Guilherme chegou e falou, Ana, vamos falar com o Felipe, vamos convidar o Felipe. Eu fiquei uns 4 ou 5 dias para entender o que essa profissão fazia. Depois eu fiquei lá umas 3 semanas no seu perfil, futicando mesmo a sua vida. Aí eu consegui, porque você tem vídeos muito simples. E eu costumo dizer para eles o seguinte: simples não quer dizer fácil. Simples quer dizer entendível. Tem vários vídeos seus que eu assisti lá no teu canal do YouTube que é muito, sabe, prático, dinâmico. Não é chorar no chover no molhado, não. Tá ali, tá prático, dá para entender completamente o que você faz. E ali eu entendi. Ali eu falei, nossa, mas aí eu tenho que mostrar para os meninos. Então eu tenho que trazer mesmo essa explicação. Não para que eles fiquem ricos e milionários. Não é essa a função. Se acontecer, uma bênção. Mas não é essa a função. É aprender a empreender os próprios sonhos.
É aprender a buscar recursos para tornar o sonho possível. Até 2008 a gente não podia fazer isso com essa facilidade. Agora a gente pode. Agora E tá. se a gente pode, vamos buscar aprender com quem sabe para que a gente possa fazer isso direito. Não é, Felipe? E sabe que eu fico muito feliz em saber que o conteúdo tá simples, porque se fosse complexo, e é legal, porque eu não tinha recebido esse feedback do que tá lá no YouTube. Eu recebo Ah, o eu tô feedback te contando eu. do simples do curso. Por isso que em 21 dias a pessoa consegue, né? Então, do curso eu tenho feedback. Agora, do conteúdo no YouTube eu tinha dúvida. Não, não tenha. Nossa, então isso para mim é muito importante, porque algo que é complexo, eu sinto que essa é uma missão que eu tenho. Algo que é complexo, e eu percebi que tem valor para mim, eu quero tirar a complexidade, tornar simples, falar, gente, é para todo mundo, olha aqui que legal. Não tem nada difícil, não tem místico, nada místico aqui. Você pode fazer também. Eu acredito muito no você pode fazer também. Eu também acredito. Eu percebi, tem duas frases que eu gostaria de deixar para vocês, que são frases para mim muito importantes. Uma diz respeito à tomada de decisão. E ela diz assim: a, quanto maior a convicção, menor o arrependimento. Boa. Quanto maior, então, vamos escrever, quanto maior a convicção, menor o arrependimento. Foi uma das frases que balizaram a minha decisão de troca de carreira. E uma outra foi quando eu assisti pela primeira vez uma palestra do Nizam Guanais. Quando eu aprendi a ouvir a palestra do Nizam Guanais pela primeira vez, eu ouvi a frase assim: o que é empreender? Eu trago junto o que é investir, né? O que é empreender, o que é investir? É aquilo que resta quando o seu sonho é bombardeado pelas piores circunstâncias da vida. Aquilo que ficou é o empreender, é o investir. Gente, vocês gostaram? Eu vou deixar a live salva. Vocês mandam aí para seus amigos que precisam aprender esses negócios, tudo aqui, porque ele falou de uma forma muito simples. Putica a vida dele, viu, gente? Ele deixou e a gente já pegou para É nós mesmo, verdade. então agora vamos embora puticar na vida dele lá. Mas sempre com respeito, hein, molecada? Não vai faltar com respeito, não. E tem uns arteiros no meio da minha turma, sabe? O que eles não sabem é que esses arteiros são os que mais podem, porque é canalizar a energia para o lugar certo. Esses arteiros têm Exatamente. energia de sobra, só falta canalizar a direção. Exatamente. Felipe, eu não tenho como te agradecer, de verdade, é impagável. Vou te chamar outra vez, porque eu quero que a gente converse agora com eles no segundo momento sobre mentalidade. Eu acho que vai ser fantástico a gente endoidar eles aqui para falar Excelente. sobre mentalidade. E também é treinador de mentalidade. Depois ele vai contar isso num outro momento aqui com a gente. Tem um curso dele que é fantástico, que ensina a mexer no mercado financeiro nessa forma tão simples que ele usou para explicar aqui para a gente. Hoje, lógico, dentro do curso é muito mais focado, né? Que a gente falou de um monte de coisa. Você que é da plataforma, se liga, hein? Sexta-feira, às 7 horas, às 6 horas, quando a gente começar a mentoria, é sobre ele que a gente está falando. Então, quem não estava aqui já avisa a galera aí para aprender, que alguns assistem depois. Você que é do Instagram, muito obrigada por estar aqui. Mãe, pai do Felipe, ó, um beijo pelo menino de ouro que vocês colocaram no mundo, de coração ensinável. Isso é muito bom quando a gente conhece pessoas do coração ensinável. Tenho um compromisso com você. Você volta, quero muito. Você volta. E um outro compromisso com você também quero conhecer a sua esposa. Tornei isso público aqui agora, porque, gente, vocês não sabem o que ela é capaz de fazer lá. Depois eu vou contar isso para vocês em detalhes em alguns stories aí durante a semana. Não vou contar hoje não, que é muita informação. Muito obrigada, Felipe. Eu Alguma coisa quero, que eu não te perguntei que você queria falar para eles? eu quero manifestar minha gratidão aqui ao Guilherme, que fez essa ponte entre nós. Ana, É um você menino, fez... Não, demais. Desde o primeiro contato com você, a pessoa é fantástica e com essa comunhão de contribuir com o próximo, né? Essa comunhão, eu acredito nesse ambiente que a gente pode criar.
de contribuição mútua com as pessoas. A sua audiência, aos meus pais que estão em todas, quero agradecer também a minha esposa, que embora não tenha entrado aqui na live, se não fosse a concordância dela, do João Vitor, que é meu filho, que eu recebi no meu coração, da minha filha, eu não conseguiria estar aqui. Então, é uma somatória de fatores e de pessoas, especialmente, para que esse momento acontecesse. Para mim, foi de um valor imenso. Gente, muito obrigado, viu? Mas sabe o que é isso? Quando a gente faz bem sem olhar a quem, o universo se encarrega de todo o resto. É verdade. Deixa na mão do universo que ele se encarrega de todo o resto. Basta a gente fazer a nossa parte bem feita. Fazer o bem sem olhar a quem. Todo o resto acontece. Gente, eu não sei nem quanto tempo de live deu. Desculpa os problemas técnicos que a Ana causou para vocês hoje. Hoje foram muitos, né? Estou dando defeito desde cedo. Felipe, impagável. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Sabe quem vai estar comigo semana que vem? Eu não conto, eu não conto, eu não conto. Fica aí nas redes sociais para que a Elisandra conta para vocês na semana, tá bom? E se for criticar na rede do Felipe, vai para aprender, tá? Não vai lá à toa, não. Tem muita coisa boa que ele ensina por lá, vai ficar fácil para vocês aprender com ele. Beijo, gente, até semana que vem. Tchau, até lá. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acessa nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!